Bem, boa tarde, gente, boa tarde a todas, todos, todes. É um prazer estar de novo aqui no Encontro do GT, podendo compartilhar conhecimentos, receber conhecimentos. Então, eu peço licença para falar das encruzilhadas nos trajes de cena de Ruas Cruzadas, Nigila Mpambo. Dizendo que, né, é um trabalho que aborda muitas questões complexas. Algumas eu estou apenas começando, caminhando, e, enfim, em 15 minutos, né? Então, tudo muito rápido, objetivo, direto, trazendo mais para a gente debater, conversar e aprofundar. Então, para falar sobre esse trabalho, pode mudar, por favor? Pode passar? Oi? Ai, obrigada. Opa, uma menos. Bem, o espetáculo que foi realizado em 2019 por mais de 60 artistas, como a gente pode ver aí, com idades bastante variadas, mas o elenco basicamente entre 14 e 18 anos, grande maioria residentes na Zona Sul de São Paulo, participantes do PE, Projeto Espetáculo, que é parte do programa Fábricas de Cultura. O foco da apresentação hoje é falar um pouco das encruzilhadas que teceram esse espetáculo, seus trajes de cena. Eu sou figurinista, tá? Não fiz essa parte da apresentação. Coordenei os figurinos desse trabalho que aborda aí, né, foi perpassado por todas essas questões que estão aí em negrito. Aqui do nosso lado a gente tem os nomes de todas as pessoas que fizeram parte. Pode passar, por favor? Quando a gente fala em encruzilhada, a gente fala a partir de duas ideias, duas noções. Tanto a trazida pela Leda Martins, a encruzilhada de saberes, as encruzilhadas de saberes, a gente vai falar um pouquinho mais, mas também a gente fala de interseccionalidade, né, das encruzilhadas identitárias, principalmente a partir do pensamento trazido, dos conhecimentos trazidos pela Carla Acotirene. E esse encruzilhar de encruzilhadas, né, possibilitou que a gente tivesse trazer um olhar crítico para as intersecções sociais, né, de raça, classe, gênero e de funções dentro dessa equipe que fez esse trabalho, tanto a nomeada educadores quanto a nomeada aprendizes, que era bastante difuso esse limite aí. E também traz um olhar para esse exato momento, né, para refletir o que é falar sobre um trabalho como esse, no espaço acadêmico, né, como as abordagens etnográficas, como se livrar disso, né, e poder compartilhar essa experiência. Então, vamos conversando e a gente vai desenvolvendo. Pode passar, por favor. Então, em 2019, a gente começou o projeto Espetáculo, né, é uma montagem por ano, e o disparador foram leituras e palestras com a doutora Leda Maria Martins, propostas da Dione Carlos e Antônia Matos, né, que são dramaturgas e diretoras do programa também. Então, a doutora Leda, né, que é pesquisadora, poeta, educadora, rainha da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, salve a rainha, né, apresentada por Maria Thaís no projeto Vagamundos, que é uma oportunidade muito interessante, muito preciosa de ouvir a doutora Leda falar e outras pessoas. Então, né, uma pensadora poeta que transita por diferentes letramentos, como a escrita, a oralidade, os corpos e cantos em festas e lutas. Né? E 30, 40 anos atrás, ela lançou uma flecha para o futuro ao definir claves teóricas. Pode passar, por favor. Que muitas perpassaram o nosso fazer artístico e vem perpassando nossa vida desde então, né? Nossas vidas. E uma delas, principalmente, a ideia de encruzilhada, né? Para entender, conseguir pensar diversidades de manifestações religiosas, artísticas, culturais, políticas, que derivam de encruzilhadas de saberes, né? Desde a África, com as encruzilhadas das Américas, e também se encruzilha com saberes europeus. Muito interessante, muito importante pensar que esses saberes são encruzilhados, mas não sincretizados. Também trouxe para a gente conhecimento da oralitura, né? Ela também traz essa clave teórica para compreender o corpo como modo de inscrição de saberes,
né? A repetição, o conhecimento, técnica sendo passadas através da repetição, mas a repetição como inscrição de saberes. Também nos trouxe o tempo espiralar, modo filosófico de nomear e mostrar experiências do tempo, a partir de pensamentos Banto, entendendo que Banto é uma designação que abrange muitas culturas, mas, enfim, resumidamente, a partir de um pensamento Banto, pensamento do tempo cíclico, sempre em transformação e que se manifesta em tudo o que há. Pode passar. Também nos trouxe, né, a ideia de ancestralidade, uma concepção que funde. Agora eu vou ler, porque as palavras da Leda são realmente infinitamente melhores do que as minhas, tá? Então, concepção que funde todos os povos de África trazidos a contragosto para o Brasil, os quais, em cultos e reverência aos ancestrais e à natureza, representam cosmovisões que fundam pensamentos, epistemologias e saberes. Tudo na relação ancestral existe por meio de uma cinética transformadora, habitada por Muntu, pessoa, pelo Bantu, coletividade, por todo o cosmo. O que funda a ancestralidade? Vários princípios, entre eles a celebração dos ancestrais. A reverência ao ancestral não é simplesmente reverenciar o antepassado, é reverenciar o ancestral como acúmulo de sabedoria, acúmulo de saber e poder de irradiação da sabedoria. Poder de irradiação de algo que também é um princípio fundamental dessas culturas, a ideia de força vital. O ancestral, vou pular um pouquinho, o ancestral não está no limbo, porque ele compõe o presente. Daí a ideia de tempo espiralar, que contempla simultaneamente instâncias do passado, do presente e do futuro. Simultaneamente, sem elisão, sem separação. Pode passar, por favor? E também trouxe para a gente, contou para a gente sobre os congados ou os reinados, também muito sinteticamente, um sistema religioso alterno, que se institui no âmbito mesmo das encruzilhadas dos sistemas religiosos cristãos e africanos, de origem banto, através da devoção de certos santos católicos, como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Ifigênia e Nossa Senhora das Mercês, e que se processa, né, através de performances rituais, simbologias, convenções, concepções, cosmovisões. Pode mudar, por favor. Com tudo isso, nós passamos a pensar em corpo-festa, né? Um corpo, a partir de tudo isso, o corpo como local sintetizamos, corpo como local de inscrição e acúmulo de saberes e poder de radiação da sabedoria e da força vital. E a partir, então, do olhar do Rod, né, do Rod Style, o Rodrigo dos Santos, que é b-boy, arte-educador e co-diretor do Ruas Cruzadas, ele identifica nos passos dos congados origens, elementos que depois vão para os passos do house. Também uma dança urbana, também não, é uma dança urbana. E da mesma forma que outros jovens artistas identificaram no passinho, na capoeira, na percussão, outras oralituras, né, que estavam inscritas em seus corpos. E no nosso decorrer do nosso processo foi surgindo, né, foi sendo trazido também por esses jovens artistas a ideia de afrofuturismo, né, que nós somos os ancestrais do futuro. Retornou Sankofa, que fez parte do processo em 2014, que é um símbolo adinkra do povo Axante, que está aqui do nosso ladinho, esse pássaro que olha para trás, também representado como um pássaro de duas cabeças, que nos traz ensinamento de que nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. E se forma o pensamento de que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, nossas ações de hoje são flechas para o futuro. Também foi muito importante para a gente o livro da Goli Guerreiro, Terceira Diáspora, Culturas Negras no Mundo Atlântico. Pode passar, por favor. Então, com tudo isso, como nós vamos construir, como construímos corpos festas para congados houses afrofuturistas. Então, além das encruzilhadas entre diversas danças e expressões, já havia, né, já desde antes, encontros entre o que a gente chama de trilha, que são oficinas de figurino, e de danças urbanas, em que Rod e eu compartilhávamos, né, ele trazendo estilo e moda do hip hop e eu falando sobre a mercantilização do hip hop, principalmente por marcas esportivas, né, e como isso tem a ver com aí questões políticas. E também participação
o Rod já é, né, um grande agitador, nasceu ali, né, nesse meio, e eu passei a participar e a conviver e a estar junto com esses artistas em diferentes eventos, batalhas, desfiles de contramoda, né, dos movimentos de moda ditos periféricos, performances, shows, dará uma série de coisas. Pode passar, por favor. E assim nós fizemos Ruas Cruzadas, pode passar mais uma, que é uma narrativa do povo Bamba que constrói a sua história futura a partir do cruzamento com o passado e o encontro da sua ancestralidade. Inspirado em Sankofa, vamos refletindo sobre a nossa história atual e como os conflitos atuais nos envolvem numa grande encruzilhada. Muntu é menino, moleque que nasce predestinado a andar pelas ruas, desatar nós do passado, para compreender o futuro, compreender o presente e criar o futuro, contrariando todas as estatísticas. Pode passar. Por favor, mais uma. Então, algumas referências que nos guiaram, né? De imagem aqui, acho que eu trago a base do trabalho, tiveram milhares de outras, mas alguns congados, as cores azul e rosa, azul e vermelho, também perpassaram outros figurinos, house e outras manifestações de cultura de resistência política e identidade. Pode passar, por favor. Então, a partir dos congados, né, para cordas, sopros e percussão, a partir dos reinados, as fitas cruzadas no figurino, a camiseta long line, fazendo referência à modelagem dos trajes, e os figurinos de dança e teatro, referência aos b-boys e b-girls, e principalmente usando vermelho e azul, referência aos Bloods and Crips, que foram emblemáticos grupos do hip-hop, grandes inimigos e agora grandes parceiros. Então, essa encruzilhada se dá a partir daí. Pode passar, por favor. E nós criamos são muitos personagens, um elenco enorme, mas aqui para a gente ter alguma ideia, basicamente alguns grupos, oráculos, sábias, guerreiras, aqui embaixo, Bambata, que é o futuro de Muntu, que está ali no alto à esquerda, protegido por duas sábias. Pode passar, por favor. Nossas bravas guerreiras, pode passar, por favor. E também algumas divindades foram referenciadas e reverenciadas. Aluvaiá, Senhor dos Caminhos, que guia Muntu, Nizambi, a fonte criadora, e Kitembo, o tempo, o mais generoso dos deuses. Aprendi agora de manhã isso. Pode passar, por favor. E também, por fim, criamos mais alguns personagens que são dois grupos, a Europa Degenerada e seus capangas, os bandeiras. Pode passar. Daí fiquei pensando, né? Será que gera em alguém esse nome, né? Europa Degenerada e seus capangas? Por que criar esses personagens, trazer esses nomes tão diretos e provocativos? Eu fiquei pensando, será que alguém pensa que isso é racismo reverso? Então, já resolvo dizer que não. Primeiro, por quê? Porque não existe, né? Porque não é sobre subjugar, humilhar e dominar a branquitude, é sobre verter um olhar crítico sobre o que essas figuras representam, né? Dar corpo para algo que nós, pessoas brancas, que nos estrutura a nossa sociedade, mas que nós negamos a enxergar e a tratar, né? Mas, por sorte, nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. Esses personagens, eles surgiram de discussões sobre o que é ser da quebrada, mas ser uma pessoa branca. O que é ser uma pessoa branca, artista educadora, do outro lado, né, do outro lado da ponte, e ir para a quebrada da aula. O que é colorismo? Pacto narcísico da branquitude. Como isso influencia no acesso à cidade, ao trabalho, ao conhecimento, mesmo sendo da quebrada. Qual é o papel de pessoas brancas na luta antirracista? E num espetáculo como esse, com protagonismo negro, qual que é o nosso papel? Pode passar, por favor. Mais uma imagem, não última. Daí volta, por favor. Aqui, o presente conduzindo o seu futuro através do tempo amparado por seus ancestrais. A próxima, por favor.
Então, a partir disso, eu volto para essa reflexão, né, sobre o que é compartilhar experiências como essas, feita nesses espaços aqui na academia, e escapar, né, e não reincidir, não perpetuar gestos e epistemologias baseadas em elucubrações teóricas, no uso de pessoas e saberes como objeto de estudo, como comprovação científica e validação de saber. Nesse momento, não é uma grande epifania, não é uma cartilha, é uma possibilidade, é a busca pelo conhecimento, né, da vida, de vivência, de convivência, de escuta e conhecimento epistemológico. Por favor. O que possibilita, né, dialogar, propor exercícios, compartilhar referências diversas, né, contribuir com projetos de alunos de diferentes regiões da cidade, do país, seja no âmbito acadêmico ou em cursos livres, né, encruzilhando os saberes e não invalidando aqueles que a gente não conhece. Eu já sei que deu 15 minutos, vou rapidinho, tá? Tudo finalizando. E também conhecer, né, também possibilita, no âmbito acadêmico, desde a graduação, orientar de forma dialógica alunos negros, indígenas de outras, né, de regiões que não são ditas centrais, contribuindo para que acessem, criem e partilhem novas e antigas epistemologias e saberes, para que as falas e os dizeres não fiquem só no mesmo lugar. E também permite, de forma geral, criar artistas educadores, né? Formar, criar não, antirracistas, conscientes das encruzilhadas, intersecções que formam nossos corpos, que são instrumentos de criação. Lembrando sempre, como ensina Rodney Williams, que a banca do mercado tem dois lados. E se a gente só retira, a gente não é uma troca. E eu vou passar muito rapidamente o processo de criação desse trabalho. Pode passar. Nós passamos, né, por referências, um minuto volta, visita ao Museu Afro, agora sim, por favor. Pode passar. Referências de moda e contra-moda, fizemos corpo-instalação, que a gente cria sobre o corpo de outro algumas figuras, mais uma, por favor. Criação de desenhos, de máscaras, aqui trabalhos da Kitty Reis, essa excelente aderecista, pode passar, por favor. Criamos trajes pilotos, pode passar. Para um desfile performático em que o rei e a rainha do São Luís receberam seus súditos e a Europa degenerada devolveu as riquezas, pode passar. Isso tudo se transforma em croquis e planilhas orçamentárias, pode passar, por favor. Tivemos também conhecimentos guarani trazidos pela Maria Vitória, que é a Guarani Mimbiá, então, e esses símbolos que estão aí nas cestarias, junto com outros símbolos adinkras, se tornaram estamparias, e aqui produção dessa Simone, os figurinos foram confeccionados pela querida Noemi Costa, pode passar. E aí está, finalizo, obrigada.